Existe um fator que trava a grande parte dos médicos e os mantém presos em plantões, convênios e atendimentos baratos. E esse fator não tem nada a ver com a faculdade que esse médico estudou, não tem nada a ver com o currículo desse médico, não tem nada a ver com o histórico desse médico no consultório particular. E tem tudo a ver com um fator que todos subestimam, mas que é o mais importante se você busca ter mais qualidade de vida, ter um consultório que vai te dar um retorno financeiro, que vai te permitir ter mais tempo com a sua família e vai realmente conseguir prosperar na medicina e ter um resultado que eu diria que 1% dos médicos têm. E essa análise que eu vou fazer para você hoje, esse fator específico, eu identifiquei depois de fazer literalmente milhares de consultorias com médicos que já têm consultório particular, que são de diferentes especialidades, ou médicos que estão começando do zero, ou médicos recém-formados, ou médicos que já têm 20 anos de experiência. Eu identifiquei esse fator como o principal que impede esses médicos de terem resultado. Se você não me conhece, eu sou presidente da Associação Brasileira de Medicina do Estilo de Vida, sou pós-graduado em Nutrologia pela USP e também fiz algumas especializações fora do país, focadas em como ajudar os meus alunos mentorados a terem o máximo de resultado possível. E eu quero que você também que está assistindo esse vídeo gratuito tenha esse resultado. Quando eu comecei o consultório particular, literalmente do zero, eu atendia numa clínica de coworking, ou seja, eu pagava o aluguel e ia lá atender os pacientes. E teve um belo dia que eu estava naquela rotina de plantões ainda, né? 72 horas de plantão, eu dava plantão terça, quarta, quinta, sexta e sábado, ou melhor, e domingo, 24 horas, e atendia somente na segunda-feira à tarde. Vou deixar aqui uma foto da minha agenda, que era realmente muito corrida. E muitas vezes eu me preparava todo para ir atender nesse coworking. Às vezes tinha 2 pacientes marcados, né? Eu me preparava, eu estudava, eu entendia qual era o caso dos pacientes, né? Mandava um formulário antes para entender de fato, já estudar o caso do paciente. Chegava lá tudo preparado, todo animado, todo feliz para atender o paciente. E muitas vezes eu levava minha bioimpedância, ia de bata, chegava lá no lugar para atender e o paciente desmarcava. E aí eu chegava lá e às vezes não tinha nenhum paciente para atender. Isso no primeiro mês de atendimento no consultório. E eu confesso que isso me frustrou muito. E eu tenho certeza que vários colegas, quando chegam nessa fase, ou desistem, ou acham que não é para eles, ou caem nessa armadilha que eu vou falar. E essa armadilha, ela tem tudo a ver com você responsabilizar ou você pelo seu resultado, ou as circunstâncias externas. Os colegas que não têm resultado, eles sempre têm uma mentalidade de vitimização. Eles sempre acham que não deu certo porque a clínica não era bonita o suficiente. Ah, o coworking não era legal. Ou então eu não tinha um bom Instagram, que por isso, porque eu sou tímido, eu não consigo postar uma coisa minha, eu não vou conseguir por causa disso. Ou então eu já tentei de tudo, mas não deu certo. Ou então, isso aqui já me passaram, mas é porque no meu caso não funciona, porque eu tenho isso de errado comigo e blá 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 blá. Então, esse é o caminho da vitimização, que é a maior armadilha que os médicos caem e que impede de ter resultado. E eu poderia muito bem me vitimizar quando eu estava com a agenda totalmente vazia. Poderia falar que era culpa da clínica, a secretária tinha um atendimento ruim, ou é porque eu não era bom o suficiente. Então, eu poderia culpar essas circunstâncias externas, que tinha algo de errado comigo, desistir e voltar a dar plantão. Poderia muito bem fazer isso. Só que o que me fez chegar onde eu tô hoje, literalmente depois de 3 anos, construir um instituto, ampliei esse instituto já, e agora a gente tá indo pra terceira ampliação, e já literalmente mentorei milhares de médicos. Um fator principal que me fez chegar onde eu tô foi todos os dias na minha casa, olhar no espelho e falar: Vinícius, tudo na sua vida, de bom e de ruim, que aconteceu, é culpa inteiramente sua. Pode ser um mérito, porque é uma coisa boa também, é uma coisa minha. E uma coisa ruim, por mais que muitas vezes não seja exatamente eu que cheguei lá e cometi um erro, mas eu não tenho nada a perder se eu coloco isso pra mim. Porque se eu coloco pra mim, eu coloco a culpa em mim, eu consigo melhorar. Eu não coloco a culpa em mim assim, ah, mas eu sou tão ruim, ai meu Deus, pobrezinho de mim. Eu coloco em mim pra saber que eu posso fazer alguma coisa sobre isso. Pra me colocar na posição de poder em que eu consigo mudar a minha situação. Eu consigo ser melhor, eu consigo fazer diferente. Porque se você vai começar o seu consultório particular, existe uma só garantia. Não é que vai dar certo, não é que as coisas vão como desejado. A garantia é que você vai ter desafios inesperados. Vão acontecer coisas que você nem imagina hoje, quando você começar o consultório, que serão problemas que vão acontecer. Mas eu vejo muitos médicos tendo esses problemas e se perdendo em como resolver. Ou culpando circunstância externa, que é a vitimização, né, que é a maior armadilha, ou às vezes não sabendo resolver, não buscando ajuda. E você sempre tem duas opções. Você pode ver como um problema e não resolver ele e ficar estagnado, ou você pode chamar de oportunidade. Eu nem gosto da palavra problema. Sempre que alguém me traz algo que é visto como um problema, eu penso oportunidade.
oportunidade de melhorar algo que tem uma pequena falha. Então, um dia desses, uma pessoa aqui chegou pra mim e falou: Vinícius, isso aqui na empresa não tá funcionando, isso aqui tá muito ruim e tal, e tava super chateado e tal. E eu falei: ótimo, coisa boa. É uma oportunidade que eu não sabia, que agora eu estou ciente que eu posso melhorar. Então, se pergunte agora, nesse vídeo, se quiser, pausa esse vídeo por 5 segundos, pergunta aí, hoje, o que na sua vida você vê como problema, mas na verdade é uma oportunidade disfarçada. Tem uma frase que eu gosto muito que é assim: você nunca sabe de qual pior sorte a sua má sorte te salvou. Muitas vezes acontecem algumas coisas na sua vida que você vê de forma negativa, ou você acha que as coisas vão dar errado, ou você acha que aquilo aconteceu com você por um motivo, karma, o que quer que seja, e muitas vezes algo de pior poderia ter acontecido, e aquilo foi só uma coisa de a vida chegar pra você e te direcionar, ó, vai por esse caminho aqui. Então, quantas vezes você já não teve um desafio que anos depois você olhou pra trás e falou: ainda bem que eu tive esse desafio. Ainda bem que eu tive esse desafio. Isso já aconteceu comigo várias vezes. Talvez um relacionamento que você teve, que você terminou aquele relacionamento, e aí depois ficou: meu Deus, o que é que vai ser de mim agora? O que é que vai ser da minha vida? E aí, 3 anos depois, você tá 1000 vezes melhor sem aquele relacionamento. Então, se pergunte hoje o que é oportunidade na sua vida e que você tá achando que é problema. E a minha recomendação, como sendo uma pessoa que tá empreendendo aí já faz 3, 4 anos e que passou por todo tipo de desafio que você pode imaginar, eu já perdi pessoas da equipe, eu já perdi pessoas mentorados que saíram falando mal, pacientes que saíram falando mal, eu já tive pessoas que eu achava que eram inferiores, sinceramente, assim, em relação a resultados, e que conseguiram ter mais resultado que eu. Eu já tive pessoas que eu achei que eu era superior, que eu era melhor em relação a determinadas situações e que terminaram ganhando de mim. Então, quando você tem esses problemas, que na verdade são oportunidades, todos eles servem para você lapidar o seu resultado, lapidar a sua personalidade, lapidar quem você é, como aquelas esculturas gregas, para cada vez mais você melhorar. Então, tudo que acontece na sua vida que é ruim pode ser visto como algo de bom e oportunidade para você. Tem uma frase que eu gosto muito de um autor chamado Ryan Holiday, que ele fala: o obstáculo é o caminho. Então, o que na sua vida hoje você acha que é obstáculo, mas na verdade é o caminho. Então, sendo bem prático com você, hoje dê um passo para o seu objetivo. A partir desse vídeo aqui, eu espero que ele tenha sido um gatilho para você que estava talvez se vitimizando, culpando circunstâncias externas, não saindo do canto, porque quem se vitimiza, eu conheço várias pessoas assim, vai ficar estagnado para o resto da vida, não vai se mover. Porque a pessoa não tem poder de se mover porque ela sempre está culpando uma circunstância externa. Porque o ego dela não consegue aguentar que o problema é ela, a responsabilidade é dela. Mas essa pessoa tem uma insegurança tão grande que ela coloca a culpa sempre em outras coisas. Sempre, não foi, mas é porque comigo é diferente, mas é porque... Pare e pense. Tudo é culpa minha e eu posso fazer alguma coisa sobre isso. Eu sei que esse vídeo parece ser meio coach, mas a realidade é que eu vejo mais médicos travados, não por falta de estratégia, mas por uma cabeça, uma mentalidade, um sistema de crenças que recompensa a vitimização. Porque quando você se vitimiza, todo mundo vai chegar pra você e vai abanar sua cabeça. Eita, bichinho, coitadinho. E aí você tem um reforço positivo social sobre isso. Mas na realidade, o que você precisa entender é: isso não vai levar a literalmente nada. E você pode escolher agora começar e dar o primeiro passo. Se você quiser dar o primeiro passo e quiser a minha ajuda, clica no link da descrição, que tem um plano de ação personalizado que eu ou alguém da minha equipe vai fazer com você para te direcionar. Se você não sabe qual é o primeiro passo, se você não sabe como começar o consultório particular, se você está estagnado, mas quer saber como é que eu faço para sair dos plantões, como é que eu faço para sair dos convênios, eu gostei do que você falou, Vinícius. Eu quero saber qual é o passo a passo para chegar onde você chegou também. Eu diria que aqui no Brasil não tem ninguém que chegou tão rápido nesse resultado que eu tive hoje quanto eu, e isso tem tudo a ver com o método que eu entrego nesse plano de ação. Então clica aqui, se você quiser saber mais, se inscreve aqui no canal, se quiser ver outros vídeos, clica aqui também para dar o like e a gente se vê no próximo vídeo.